Maravilha. Márcia, é um prazer muito grande, sabe? Uma alegria. Sabe que você é uma irmã do coração. Você e o Arismar, uma irmã do coração, que eu encontrei assim, né? Não sei como e nem... É muito fantástico esse reencontro. Nós ficamos muito felizes de ter você conosco. O Instituto Espírita Allan Kardec de Mal te abraça e te acolhe e te recebe com muito carinho. Hoje, um dia tão especial, como nós estávamos falando no início do nosso bate-papo, esse momento, né? Esse ciclo que movimenta a vida, cria uma atmosfera de fraternidade, de solidariedade e aproxima de um amor tão gostoso, né? Que a gente sente saudade durante o ano. Enfim, hoje você tem um tema muito, muito interessante, muito bom e singelo, a infância de Jesus, né? Nós vamos fazer a nossa prece inicial, depois a gente passa para você a palavra, tá bom? Tá bom. Mas queria agradecer, Paulinho, pelo convite, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. É, São aquelas estradas que convergem, né? As estradas estão em paralelo, olha, você é de Goiânia, eu também, e a gente se encontrou aqui, né? Você no aí e eu aqui em Brasília. Então a gente fica muito feliz, são almas afins, né? Então isso nos deixa, tanto a mim quanto a Arismar, muito feliz. Toda vez que a gente recebe um convite seu, a gente sorri até aqui, viu, Paulinho? Então conte conosco sempre. Obrigado do mesmo jeito, da nossa parte é uma felicidade tão grande, foi muito bom e tem sido muito bom e será muito bom, com certeza. Uma troca de experiência, uma vivência em torno do Evangelho, em torno do real objetivo da vida, né? Márcio, então vamos lá. Eu convido todos para que se recolham na sua casa interior e nesse nesse aconchego você possa encontrar uma sintonia maior com os benfeitores espirituais, com seu anjo protetor, seus familiares, e assim, juntos, todos nós, possamos elevar o nosso pensamento, a nossa vontade sincera, em busca do Cristo, o Senhor, o nosso Mestre, e com Ele nós possamos pedir a Deus as suas bênçãos para a nossa vida, para o nosso planeta, por todos aqueles que, por algum motivo desafiador, passa pelo sofrimento, pela dor, que eles possam ser usufrutuários deste momento e receber o lenitivo da paz, da esperança e da alegria, confiantes na vida futura. Assim, Jesus, em teu nome, em nome do Senhor Eurípides Barçanufo, em nome de todos aqueles que nos acolhem no mundo espiritual superior, incentivando-nos, nós iniciamos pedindo bênçãos para nossa irmã Márcia, que a sua palavra de luz possa aquecer-nos, transformando-nos. Em teu nome, Jesus, em nome de todos aqui, iniciamos a nossa pequena reunião da manhã de hoje. Graças te damos, hoje e sempre, pelo dom da vida. Que assim seja. Que assim seja. Muita alegria, viu, Márcia? Olha, antes de você começar, nós te pedimos para você fazer uma pequena introdução, que tem muita gente aqui que está curioso saber quem é você.
É? Como você está? Tá Então, bom, fique à Paulinho. vontade, depois pode fazer a sua exposição, fica tranquila. Tá. Quanto tempo nós temos, Paulinho? Uns 50 minutos? É, nossa, 45? por aí. Mas a pauta Então da tá bom. circunstância, sabe? O assunto está Tá, gostoso, nós vamos embora. tá joia, Paulinho. Então, amigos, uma boa tarde para vocês aqui no Brasil. Bom dia aí, onde vocês estão. Então, realmente é muita alegria a gente estar aqui novamente. Meu nome é Márcia Leon, sou colaboradora da Federação Espírita Brasileira, nos trabalhos dos estudos de André Luiz e do estudo do Livro dos Médiuns, e sou vice-presidente da Associação Médico Espírita do Planalto, aqui em Brasília, e a gente trabalha muito essas questões de levar a alma à medicina, né? Então, falar desse tema de hoje, da infância de Jesus, nos remete lá no fundo do nosso pensamento há tantos momentos, né, que a gente já passou nesta encarnação, tantos natais em família, e também, viu, Paulinho, muitos natais eu não passei em família, porque morava em São Paulo, né, em Campinas, onde às vezes no Natal eu estava sempre de plantão, Natal e Ano Novo, porque aí eu deixava os meus colegas que moravam na cidade de Campinas com os seus familiares, já que eu não poderia ir mesmo para Goiânia na época, né? Então, muitos natais eu passei de plantão. E a gente vê, né, num ambiente, às vezes, hospitalar, eu sou médica pediatra, né, e com a subespecialização em gastropediatria, então a gente vê no hospital, muitas vezes, o Natal de um colorido diferente, mas nem por si e nem por isso menos belo, né? Então, às vezes, o sofrimento de um momento agudo faz com que a gente ressignifique determinados momentos na nossa vida, e a partir daí ou dali a gente parece que vivencia melhor, né? A gente vivencia com mais pureza, com mais solidez, principalmente quando a gente tem o cristianismo redivivo na nossa vida, né? Seja ele em qualquer fonte religiosa. Mas aqui na doutrina espírita, a gente tem uma vivência, uma experiência com muitos conhecimentos, muitos esclarecimentos, muito consolo, que nos dá a oportunidade, né, Paulinho, para a gente seguir em frente mais firmes, mais consistentes enquanto espíritos nessa caminhada. Então, quando a gente fala desse tema, a infância de Jesus, a gente vai ver que os textos bíblicos, eles têm pouca coisa, mas o que tem é extremamente significativo. E eu vou passar para você, Paulinho, a literatura de que é onde eu fiz esse estudo, porque às vezes as pessoas querem ler, né? As pessoas querem buscar compreender um pouquinho mais. Então, esse aqui é um livro muito bom, Jesus de Nazaré, é da publicação da FEB, né? Ele é do Frederico Kremer, e ele vai trazer uma narrativa da vida e das parábolas que Jesus trouxe. Então, a gente encontra esse livro no site da editora da FEB para poder comprar online, né? Uma outra literatura também que eu tirei do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? No capítulo 2, onde Maria e Isabel vão conversar sobre suas crianças, né? Também tiramos alguma coisa do Antologia Mediúnica do Natal, por Espíritos Diversos, psicografia de Chico Xavier. E eu gosto muito dessa Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, que é onde Emmanuel se baseia para fazer toda a sua coleção Fonte Viva. Só um minutinho. Caiu um livro aqui no chão. Esse aqui também é muito bom, A Grande Espera, que é do Eurípides Barçanufo,
Psicografia de Corina Novellino, sua sobrinha. Também vai falar um pouquinho de Jesus, da editora Ide, né? Então, quando a gente pensa nessas questões da infância de Jesus, nós vamos nos reportar, amigos, lá no capítulo 1 e 2, tanto do Evangelho de Mateus, quanto do Evangelho de Lucas, que eles vão trazer bastante conhecimento, bastante narrativa sobre a questão da infância de Jesus, né? A gente precisa lembrar que, na realidade, tudo que está escrito nos textos bíblicos, Paulinho e amigos, são tradições orais, ou seja, era contado de um para o outro, sendo que os apóstolos mais próximos de Jesus transcreveram os papiros, né? Não era uma tradição escrita, porque na época as pessoas tinham pouca instrução, mesmo aqueles que estavam numa uma escalada social maior, né? Uma casta mais volumosa em termos econômicos, mas nem todos tinham instrução. Então, geralmente, naquela época, na Palestina, né? Em toda a Ásia Menor, a gente vê que aqueles que tinham instrução eram aqueles que frequentavam, né, os templos, aqueles que estudavam nos templos, e a gente tem Paulo de Tarso, né, como o maior exemplo disso. Ele foi preparado por Gamaliel para o suceder no Sinédrio, né? Então, ele participou de todas as universidades mais importantes do mundo, né? E num local só, que era Damasco, né? Então, ali ele encontra os professores vindo de Alexandria, a escola romana, e aí por aí vai. Então, ele fez aquele estudo. Então, ele é um exemplo daqueles que não tinham a tradição escrita, mas que participou de um complemento, de um crescimento de estudos acerca daquele momento da Palestina. E por isso, talvez, Paulinho, é o que eu mais gosto, né? Eu gosto muito do texto de Lucas, porque no meio do caminho, quem leu Paulo e Estevão vai ver que uma das orientações que Paulo trouxe para Lucas é que ele fosse até Éfeso, conversar com Maria Santíssima e fazer, então, toda essa narração da vida de Maria e de Jesus. Então, o capítulo 1 e 2 do texto de Lucas é o que eu mais gosto, porque, na realidade, ele vai trazer Jesus como aquele Messias esperado, que foi anunciado por todos os profetas, né? No caso, profetas Isaías, o profeta Zacarias, no capítulo dos Números, todos eles trouxeram a referência de que em algum momento Jesus ou o Messias viria então até aquele povoado, aquele povo da Ásia Menor, e seria ele que libertaria os judeus do jugo romano, né? Então, a visão que eles tinham naquela época era uma visão de libertação, né? Econômica, política, mas não tanto pela libertação moral. E a gente vai ver isso descrito também no A Caminho da Luz, quando Emmanuel traz que os exilados de Capela, aqueles primeiros povos da Terra, já tinham no seu inconsciente coletivo e no seu inconsciente individual que Jesus viria até a Terra, né, em algum momento, para trazer a eles a libertação espiritual. Então, aqueles primeiros povos, quem leu A Caminho da Luz vai ver que aqueles primeiros povos já tinham no seu inconsciente, porque este foi um acordo de Jesus com o povoado, né, com as criaturas que foram exiladas para o planeta Terra, de que ele viria em algum momento ter com eles novamente. Então, a gente vê que essa aparição de Jesus, esse renascimento de Jesus já era esperado, né? E é muito bem descrito, principalmente por Lucas
e Mateus capítulos 1 e 2. Então, é sempre bom a gente depois fazer uma referendar tudo isso que a gente está falando com os textos bíblicos. Porém, antes da gente conversar exatamente sobre a infância, nós temos que falar daquilo que antecedeu o nascimento do Cristo, né? A gente vai ver que começa, então, a narrativa de Lucas, né? Acerca, no versículo 26, ele vai dizendo o seguinte: ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ao mesmo tempo que o anjo Gabriel iria visitar Maria, anunciando que ela seria a mãe de Jesus, um pouco antes, ele, o próprio anjo Gabriel, foi até ao templo de Jerusalém e encontrar naquele momento com o marido de Isabel, que na realidade, quando a gente vê estas questões em que Jesus vai ter o nascimento, nós temos que falar um pouco do seu precursor, né? Então, quando a gente observa isso, a gente vai ver que Zacarias, casado com Isabel, que era prima de Maria, né? Eles eram inférteis, a Isabel não era fértil, já numa idade já avançada, e isso trazia para esse casal provações terríveis, porque para as pessoas daquela época, a infertilidade era uma provação negativa, ou seja, era uma expiação, ou seja, eram criaturas que poderiam sofrer retaliações por parte da divindade, justamente por não poderem procriar. E aí, naquele dia em que Zacarias vai ao templo, ele já acordou com a pulguinha atrás da orelha, dizendo o seguinte: parece que o dia hoje vai ser diferente. A gente vê isso escrito na narrativa de Lucas. E quando ele chega ao templo, ele é sorteado para poder fazer uma limpeza e para poder fazer o acendimento das velas no 3º átrio do Templo de Jerusalém. A gente vai ver que o Templo de Jerusalém ele é dividido por pedaços, né, por pátios. O pátio mais externo, que era o 1º átrio, ele era vinculado aos cambistas, aos mercadores. O 2º pátio era reservado às mulheres judias, e o 3º pátio é o que ia mais internamente a este átrio do Templo de Jerusalém para poder receber as doações, as reverências ao Deus. E daí, quando a gente vê que ele foi escolhido no meio de vários, ele já ficou realmente perturbado, porque ele já tinha amanhecido com aquela sensação de que aquele dia seria diferente. E quando ele chega até lá, ele vai, então, é o escolhido para até o átrio, aparece para ele lá dentro, ele estava sozinho, o anjo Gabriel, o mesmo que vai conversar com Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Quando ele chega lá, ele vê, então, aquela claridade, enquanto ele estava fazendo todos os seus rituais, uma claridade, e aparece em espírito materializado o anjo Gabriel, dizendo que as preces dele seriam ouvidas e que essas preces, então, que foram ouvidas, iriam indicar que sua esposa Isabel, já em idade muito avançada, iria ser mãe do precursor do Messias, né? E daí, quando ele olha para aquela história e passou na mente dele toda a vida dele, até então, ele também já muito velho, Isabel muito velha, ele duvidou. E quando ele duvidou, o próprio anjo Gabriel questiona ele: mas duvidastes de mim, né? E com isso, acho que o susto foi tão grande, Paulinho, que ele ficou mudo. Ele saiu dali do templo, né? Voltou para casa mudo. E escreveu que a própria Isabel estaria grávida, e que foi o que aconteceu. Em poucos meses ela estava grávida, e ao estar grávida, ela
sentia que aquela gestação também seria diferente. E ela, então, por conta do recebimento desta graça, ela, então, reverencia a Deus pela oportunidade de ser mãe. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo a 12 quilômetros lá da cidade de Nazaré, Maria, uma moça de 13 anos, né? Que aos 13 anos a menina, ela era prometida a um varão, ou seja, a um homem mais velho, né? E José participava também do templo local, ele era já uma pessoa que já passava por aquele templo já há muitos anos, trabalhava no templo, na sinagoga da época, né? E ela, então, é prometida a José. E uma bela noite, ela recebe também a visita do anjo Gabriel. E nesta visita do anjo Gabriel, ele avisa que ela, então, seria a mãe do Messias prometido ao povo de Israel. E é tão interessante que quando a gente vê essa narrativa no capítulo 1 de Lucas, né, ele vai dizer o seguinte, o anjo: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. E o anjo Gabriel continua: eis que conceberás e dará à luz a um filho, ao qual porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que aí o próprio anjo Gabriel já fez um checklist de tudo aquilo que iria ser realmente a vida de Jesus enquanto criatura misturada com os demais, né? Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E deu a dica: eis que a tua parenta Isabel concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Ou seja, a diferença do nascimento, né, de Jesus e de João o Batista é em torno de 1 ano e alguma coisa, porque na realidade, quando Maria recebeu a anunciação de que ela ficaria gestante, Isabel já estava no 6º mês. E pelos textos bíblicos, João Batista nasceu com os 9 meses completos, ou seja, as 40 semanas de gestação. E quando ela coloca isso, Maria, então, fica muito alegre e vai, então, visitar Isabel. Só que ela já está gestante. Então, esta anunciação do anjo Gabriel para Maria já era o ápice daquilo que chamaríamos, então, da gestação ou da gravidez de Maria Santíssima. E quando ela vai, então, até Isabel, a gente vê aquele encontro entre as duas, em que os textos bíblicos dizem que os seus ventres balançaram, tremeram, e os seus corações ficaram exultantes de alegria. E daí, quando Isabel vê Maria Santíssima, que também já sabia de que Maria estaria gestante, ela vai dizer uma frase muito linda para Maria, né? Vai dizer o seguinte: meu Deus, a mãe do meu Senhor veio me visitar.
e elas se abraçaram e se confraternizaram naquele momento. E é quando, então, Isabel vai trazer aquilo que nós vamos conhecer como a prece da Ave Maria, né? Vai trazer o seguinte, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E daí Maria, muito tocada com toda aquela situação, ela vai fazer o cântico do Magnífica, né? Que é o cântico de Maria que glorifica a Deus por estar gestante do Messias prometido, né? E tudo isso, Paulinho, vai trazer, então, uma narrativa no versículo 46, quando Maria vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E esse Magnífica vai trazendo, então, tudo aquilo que Maria se preparava para que ela fosse a mãe, então, do Messias. E com isso, quando a gente percebe tudo isso, a gente vai ver que o momento histórico em que as duas viviam era um momento difícil, né? Era um momento muito simplório, mas ao mesmo tempo extremamente conturbado, porque naquela época reinava o rei Herodes, né? E quando o rei Herodes percebe, né, que há algo existem algumas referências nos textos bíblicos, mas também alguns estudiosos, que o rei Herodes era uma pessoa perturbada espiritualmente. Ele era muito voltado para a parte da exaltação econômica, ele tinha, me parece que um transtorno de personalidade, porque ele via em todo mundo inimigos, inclusive a esposa e os próprios filhos, né? E ele era uma pessoa que me parecia ser tivesse um transtorno psiquiátrico mesmo, né? Pelos posicionamentos que ele coloca posteriormente ao nascimento de Jesus. Mas naquela época, existe também, quando Maria vai se reportar a José, né, da sua gestação, ele também se assombra e, consequentemente, ele duvida. E o próprio anjo, pela terceira vez, aparece para ele: olha, não é bem assim, confia em Maria e segue, né? E naquela época, eles foram fazer um recenseamento. Por quê? Naquela época, o próprio Herodes, né, na tentativa de colocar os impostos, que ele era o único que estava mancomunado com os romanos, né, com o Império Romano, então ele cobrava bastante impostos para poder ter o agraciado dos próprios romanos. E, consequentemente, ele provoca, então, um recenseamento, e esse recenseamento, Maria, gestante, juntamente com José, vão até a cidade de Jerusalém para poder fazer esse recenseamento e, consequentemente, são uma viagem de quase 5, 6 dias, né? Eles andando debaixo de um momento escaldante, né? Do sol, do deserto ali, e, consequentemente, eles fazem um recenseamento e voltam, né? E quando eles voltam, a gente já vê que Maria já vai adiantada na sua gestação e, consequentemente, ela cuida de todo aquele momento, enquanto que Isabel já havia ganho, então, o filho, João Batista, né? E é muito lindo que quando Maria fica sabendo do nascimento de João, ela se alegra bastante, porque Isabel pediu que a comunicasse, né? E elas, como mães, sabiam que os seus filhos seriam filhos diferentes para a humanidade. Elas não saberiam dizer qual era o que eles viriam a fazer. Mas no livro do Boa Nova, né, no capítulo 2 aqui, quando elas vão falar sobre as duas crianças já maiores, né, elas vão falar dessa missão dos dois filhos, né, que viriam então trazer personalidades diferentes,
contrições em relação ao tempo e espaço, mas que eram extremamente devotados à causa humana e à causa divina, né? Desde tenra criança. E daí, Paulinho, e amigos, né? A gente vê que eles vão, então, passar por momentos extremamente perturbados até o nascimento de Jesus, né? E quando o menino nasce em Belém, que eles estavam ainda nesse trança-trança dos recenseamentos, ele nasce numa estrebaria. José procurou várias pousadas para que Jesus pudesse nascer com segurança, mas todas estavam lotadas por conta desses recenseamentos que, hora e hora, o Herodes, né, o rei Herodes, pedia para ser feito. E daí, Maria, então, orientada por um dos donos de uma das pousadas, recomenda que eles vão, então, até uma estrebaria ali próximo, né, onde eram locados os animais. Muitos falam numa gruta, né, mas nos textos bíblicos fica, uns falam gruta, outros falam estrebaria, mas que no final a gente vai ver que era um lugar extremamente simples, né? Uma manjedoura, naquela época, significava um local onde os animais comiam. E nasceu, então, ao contrário daquilo que Jesus se esperava daquele Messias, queria chegar e fazer e acontecer, não. Ele utilizou-se do momento singelo de uma estrebaria, rodeado pelos animais, pelos pastores que ficaram alvoroçados com as manifestações eu acredito que sejam manifestações mediúnicas, efeitos físicos, né? E aparições em que todos eles foram vinculados, então, ao mesmo local e ali foram adorar, né, ao Senhor que havia nascido. Imagino eu, Paulinho, que naquele momento, né, a gente vê tantos autores espíritos espíritas descrevendo este momento, me parece ser algo assim indescritível e inenarrável, porque na realidade é um momento único para a humanidade, né? E realmente aquele momento ele foi extremamente amparado pela espiritualidade, né? O próprio Cristo trazia toda seu magnetismo pessoal enquanto filho, né, de Deus, enquanto filho de Maria Santíssima, e principalmente trazia todo aquele magnetismo de paz, de amor, de harmonia, de plenitude, né? E a gente vê que essas notícias se espalham muito rápido, né? E pouco tempo depois, essa criança foi visitada pelos magos do Oriente, né? A gente vê que os textos dizem 3 magos, mas a gente aprendeu 3 reis magos, que de reis eles não tinham nada, eles eram sacerdotes orientais, que também ficaram sabendo, muito provavelmente pelas vias mediúnicas, de que o Messias estava ali. E eles chegaram, então, naquela região de Belém e começaram a perguntar para as pessoas onde estava o Salvador. E isso despertou entre os servos de Herodes naquela época a pulguinha atrás da orelha. Como o Messias, como um rei vai nascer aqui? Como que vai tomar o meu lugar, né? E daí a gente vai ver que isso vai culminar, né? Da matança dos inocentes, porque pelo medo de perder o seu trono, o rei Herodes, então, busca matar todas as crianças com menos de 2 anos, né? Os textos falam em torno de 80 a 200 crianças que foram sacrificadas, mas o anjo Gabriel de novo apareceu a Maria e a José lhe disse: pega o teu filho, pegue tua esposa e vá para o Egito. E eles ficaram lá mais ou menos 2 anos,
né? Entre os cuidados da mãe, os cuidados do pai, e eles só voltaram 2 anos depois e foram para Nazaré. Voltaram para cumprir uma das falas do profeta Isaías, que o Messias seria nazareno, né? E aí ele cresceu, foi crescendo. E quando eles chegam então novamente a, a Nazaré, né? Eles então vão levar aquela criatura ao templo para ser apresentada ao templo. E quando eles chegam na Maria, que filha de Joaquim e Ana, que Joaquim também era um sacerdote, a gente não vê nada falar dos avós de Jesus, né, Paulinha? A gente quase não vê falar sobre eles, eles são citados apenas. Mas Maria tinha muitos conhecidos no templo, porque ela morou em Jerusalém durante um bom tempo também. E tinha o Zacarias, que era sacerdote, né? E ela saberia que era necessário, fazia parte da tradição judaica, levar o primogênito, né, para ser apresentado ao templo. E ela foi. E ela não encontra nada mais, nada menos do que Simeão, que era um doutor do templo de Jerusalém, e ele vai então dizer que poderia morrer naquele minuto, que ele já havia conhecido o Salvador. Ele era conhecido como uma pessoa que tinha vidências, ele tinha suas faculdades mediúnicas ostensivas. Então, quando Maria aproxima-se com Jesus para ir ao templo, encontra com Simeão, ela recebe, então, também essa informação de que Jesus era o Messias prometido, que foi cumprido por Ana, que era uma profetisa do templo, né? Ela passava parte do seu dia todinho lá dentro do templo em oração, no pátio ou no átrio das mulheres, que é aquele segundo átrio do templo de Jerusalém. Ela também viu Jesus e fez a mesma referência que Simeão. E daí a gente observa que passa um tempo muito grande entre esta parte do templo, né? E quando Jesus vai ao templo novamente pela época da Páscoa e ele vai ele fica perdido no meio daquela multidão, né? E ele quando Maria e José voltam muito preocupados aonde estava a criança, ele estava lá ensinando aos judeus, aos doutores do templo, né? Mas nesse intervalo, o texto, capítulo 2, né, Jesus e o precursor, no livro Boa Nova, né, pelo Espírito Humberto de Campos, Paulinho, elas vão falar, Maria e Isabel se encontram quando essas crianças, aqui está narrado, eles deviam ter em torno de 6, 7 anos de idade, né? E elas, como mães, conversando muito próximas acerca daquilo que era a vida delas com aquelas crianças, né? E Isabel vai dizer assim para Maria: o que me espanta é o temperamento de João, dadas as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. E Maria responde assim: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Ele fala da sua comunhão com Deus. E constantemente ando a cismar Maria em relação ao seu destino.
E aí Isabel completa: nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Ou seja, aquele terceiro sentido de mãe, né? Já fica de olho, observa as coisas, já fala: olha, parece que aqui as coisas não vão correr como a gente imagina, né? E naquele diálogo, Maria continua dizendo a Isabel, né? Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Então, a gente já vê que Jesus, na sua infância, ele já trava, né, Paulinho e amigos, um contato, porque José, como carpinteiro, né, ele trazia o próprio Jesus para dentro daqueles momentos que ficava na casa dele, a carpintaria, né? Então, naquele momento, era a mãe ficava com a criança quase que praticamente até os 7 anos, e dos 7 anos em diante, a criança circulava e ficava muito na presença do pai, né? E daí a gente vê que Jesus passa por essa transição de conhecer várias pessoas, conversarem com várias criaturas, até que ele entra nos seus 12 anos de idade, né? E nessas festas da Páscoa, eles vão, que também faziam parte da tradição judaica, de ir até o templo, levar, então, as manifestações pascais para as celebrações religiosas do templo. E naquela época, andar por ali, naquela região da Palestina, era extremamente perigoso, né, Paulinho? Eram muitos ataques, muitos ladrões, então as pessoas andavam em caravanas. E quando elas andavam em caravanas, é claro, essa caravana acabava protegendo todo mundo, porque era todo mundo junto, então era muito difícil ser assaltado naquela época, uma quantidade enorme de pessoas. Só que Jerusalém, naquela época, é muita gente chegando, são muitas caravanas chegando. E todo mundo misturado ali para fazer todas as suas celebrações do templo. Quando eles resolvem que passam os dias que eles precisam estar lá, Jesus andando com a mãe, né? Então, ela vai e pergunta, né, para o pessoal que já está na hora de voltar, então, para a sua cidade, Nazaré. E vai embora todo mundo. Só que, passado 2 dias, já tinham andado quase 15 quilômetros, Maria procurando por Jesus, cadê? Né? E aí eles olharam para todo mundo, a caravana parou, eram muitas pessoas e realmente Jesus não estava. Então voltou Maria e José, andaram novamente mais 15 quilômetros e chegaram no templo e estava lá Jesus conversando com os doutores da lei. E Jesus recebe a bronca da mãe, né? Meu Deus, o que aconteceu que você ficou para trás, né? A gente estava super preocupado. Como é que você some assim, né? E Jesus responde para ela por que ela estava preocupada, porque ele estava ali na casa do Pai, na casa do seu Pai, e que isso não era motivo de preocupação para ela, né? E quando a gente observa os textos narrando, Jesus, então, sentado, né, com vários sacerdotes, conversando aspectos filosóficos religiosos que envolviam as Sagradas Escrituras. E esses dias a gente estava numa live e um dos colegas falou assim, eu queria ser um mosquitinho para saber o que é que esse pessoal conversou, né? Assim como também, imagina, Paulinho e amigos, a visão de Maria e de Isabel olhando ao horizonte e vendo os dois sentados, né? Numa parte elevada de uma serra e olhando e os dois conversando, né? Tanto é que quando Isabel vai embora, né, voltar para sua casa com João,
ela pergunta para Jesus: você não quer vir conosco? E ele vai dizer: não, João vai primeiro, eu vou depois. E aí eles vão se encontrar, então, novamente, lá no Rio Jordão, fazendo então o batismo de Jesus, né? E Jesus vai dizer que não haverá na terra nenhum homem que pisou esta terra maior do que João Batista, porque ele foi o precursor das verdades eternas, daquilo que Jesus iria deixar como fonte no seu evangelho, do manancial de condutas ético-morais para todos nós cristãos. E daí, amigos, a partir deste momento em que Jesus, então, volta com Maria, depois de ter passado 2 dias conversando com os doutores da lei, ele volta e mergulha, né, diretamente na carpintaria de José. Por quê? Maria, como mãe, estava muito preocupada com o destino de Jesus, né? Ela tentou colocá-lo sob a tutela de um dos guardiões do templo de Jerusalém, porque ela conhecia, por ter morado lá também, ela conhecia muitas pessoas dos sacerdotes, né? Tanto é que Eleazar foi um dos que fez a tutela de Jesus, né? E lembrando que o Simeão lá atrás, o Paulinho, ele era filho de Léo, pai de Gamaliel, que foi o tutor de Saulo de Tarso, né? Durante todo esse tempo. Então você vê que eram criaturas que estavam destinadas para estarem ali naquele momento para conhecerem Jesus e estimulá-lo. Porém, nesse livro aqui, Paulinho, A Grande Espera, né? A Grande Espera pelo espírito de Eurípides Barçanufo, que é um dos personagens, ele narra a própria história, ele vai trazer, então, um Jesus adolescente, em que ele encontra o próprio Eurípides Barçanufo. Eu não vou fazer o spoiler do livro, vocês têm que ler para saber. Ele é um dos personagens principais deste livro e ele pertencia a uma comunidade essênica da época. Existe a discussão de que se Jesus esteve com os essênios e aprendeu com os essênios. Na realidade, os essênios eram reencarnacionistas, acreditavam no Deus único, viviam em comunidades fraternas, não existia nem o maior e nem o menor. Mas Jesus não precisaria de aprender, porque ele ensinou muito para essas criaturas. Ele era também conhecido aqui neste livro como a grande alma, né? A grande espera. Então, a grande espera foi esse encontro em que Jesus, vindo então de Nazaré, numa época da sua adolescência, encontrou com este grupo, ensinou e conversaram algumas coisas sobre as escrituras sagradas e partiu. Então, este é o único livro que eu encontrei alguma referência de Jesus adolescente. E descreve, Paulinho, uma beleza assim fantástica de que a sua áurea andava quilômetros e quilômetros à sua frente. As árvores ficavam mais esverdeadas, o céu ficava mais azul, as flores exalavam grande quantidade de perfume, quando Jesus ia aproximando desse pessoal neste povoado, onde Eurípides Barçanufo narra, então, a sua história enquanto a grande espera, né? Nesse livro também faz referência a Dr. Bezerra de Menezes, que é um dos personagens também deste livro. Então, é um livro fantástico também. Mas o que a gente tem que saber para a gente concluir sobre a infância de Jesus? Primeiro, que ele era o Messias prometido por todas as escrituras, trazido pelos profetas, em especial o profeta Isaías, né? Que ele
viria a um momento da Terra em que existia já a lei de Moisés, a lei mosaica, que já estava caminhando para o monoteísmo, né? Em que ele aparece, então, no momento planetário, em que todos aqueles que já estavam aqui, exilados do planeta Capela, já estavam esperando por ele. Ele já foi anunciado nas Escrituras, que ele teve uma infância um pouco diferente da grande maioria. Por quê? Jesus nasceu os primeiros dentes, comeu as primeiras papinhas, tomou o seu leite, aprendeu a andar, deve ter caído muito para aprender a andar e depois correr, cresceu em sabedoria, né? Conviveu com seu primo, João ou Batista, né? Na carpintaria de José foi onde ele fixou até ao seu messianato, né? A partir dos 30 anos, até os 30 anos, dá-se a entender que ele esteve na presença familiar quase que o tempo todo, indicando a família como o berço natural da criatura, né? E ele conviveu com todas aquelas pessoas e ensinou muito também. Então, a gente vê que no Templo de Jerusalém, ele teve 2 momentos, que foi a apresentação para Simeão e depois a discussão com os doutores do templo, e, consequentemente, ele seguiu. Então, na realidade, quando a gente observa todo esse trajeto da infância de Jesus, se a gente for pensar só numa literatura, a gente vê muito pouca coisa, inclusive nos textos bíblicos. Mas se a gente vai pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, a gente vê que realmente tem, das poucas informações trazidas nos textos bíblicos, a gente consegue esclarecer e avantajar esses conhecimentos por aquilo que as literaturas referenciadas, né, Paulinho, nos trazem. Então, daqui uns dias nós estamos aí comemorando o Natal, lembrando que o maior ensinamento do Natal é o nascimento de Jesus numa estrebaria, exemplificando a autoridade máxima do planeta em termos espirituais e morais, como nosso governador, modelo e guia, nascendo numa região muito simples, em que, ao invés daqueles esclarecidos estudiosos do templo virem até seu encontro, ele se encontrou com as pessoas simples, que são os camponeses, que são os animais, que foi visitado pelos magos do Oriente, veio trazer-lhes os seus presentes, né? Que aí eu queria até ver com vocês, que eu achei muito interessante, os presentes que os magos trouxeram, 3. O ouro, simbolizando a autoridade de Jesus como rei. O incenso, reconhecimento do sacerdócio de Jesus. E a mirra, que era uma especiaria que embalsamavam os cadáveres na época, como uma importância relativo às questões da morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente vê que esses 3 presentes que ele recebeu dos magos do Oriente que vieram lhe visitar, fazem a simbologia a toda a sua vivência aqui no nosso planeta, como governador planetário, como sacerdote maior, no sentido de trazer para nós o evangelho, com as palavras, com a condição ético-moral, traduzido nas leis naturais, aquilo que realmente nos envolve e nos importa, e o processo de que ele venceu a morte através da ressurreição, simbolizada então pela mirra. Então, amigos, é um momento muito especial esse que nós vamos passar daqui uns dias, né? Não importam os presentes maiores foram os que Jesus recebeu pelos magos na sua simbologia, mas o presente maior é ele nascer nos nossos corações e como modelo e guia, trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos de aprender na nossa caminhada diária
enquanto espíritos imperfeitos. Que Jesus possa nos abençoar, nascer nos nossos corações, que a nossa alma possa se abrir para as verdades evangélicas e que a gente possa nos espelhar, mesmo que a nossa pequenez, mas o momento das várias reencarnações sucessivas só nos dá uma condição final, de sermos espíritos puros, como Jesus o era quando iniciou a sua tutela ao planeta Terra para que nós pudéssemos estar hoje aqui no dia 19 de dezembro de 2021, falando sobre a infância de Jesus. Então, desejo a todos um feliz renascimento de Jesus em seus corações, que possamos abarcar na nossa mente, mas especial no nosso coração, vendo no outro que sofre, no outro que passa por dificuldades, no outro que muitas vezes nos busca, necessitando de algo, de uma palavra amiga, de uma escuta ativa, que nós possamos oferecer esse Jesus nesta infância, que deve ter sido uma infância primorosa, mas rica em ensinamentos para todos nós, e que nós possamos presentear um ao outro, levando sempre o resgate na nossa mente de Jesus, recém-nascido, criança, adolescente e adulto. Ele que nos trouxe tantas coisas maravilhosas e que nós ainda precisamos internalizar tudo isso para que a gente possa viver verdadeiramente uma vida plena. Gratidão, amigos. Obrigada. Que maravilha. Amei. Como ajudou. Ai, que alegria. Falar de Jesus, a gente fica assim, né, gente? Parece que a gente fica sobrevoando, né? É muito maravilhoso. É um momento mágico, né? Essa magia que eu digo assim, essa energia, essa capacidade de potencializar os nossos sentimentos de uma forma assim que você sai da escuridão para um êxtase. Exato. E você não sabe por quê. A consciência nossa, num processo de aprendizado, num processo de reconhecimento da nossa posição perante nós mesmos e perante a vida, perante aqueles que nos orientam, nesse momento a gente fica perdidinho. Paulinho, tem uma cena que eu vi há uns anos atrás que nunca saiu da minha mente. Eu vou mandar para você, vou tentar achar esse vídeo, uma coisa muito rápida, é um corte. Eu vou mandar para você compartilhar com os nossos amigos aí. A cena é o seguinte: quando Maria acompanha Jesus na Via Sacra, carregando a sua cruz, e quando ele cai, e que os guardas romanos chamam Cirineu para poder ajudá-lo a carregar a cruz, e Maria olhando aquela cena que Jesus cai, a mente dela vai lá na infância, quando Jesus correndo cai. Aonde ela estava? Ela saiu e pegou ele, e ele estava ali chorando, né, porque tinha caído, levou um susto. E ela foi ali, pegou ele, colocou ele nos braços, aquele Jesus criança, aí 1 ano e pouquinho, 2 anos de idade, né? E ali naquele momento, ela não poderia fazer nada, né? Porque ele estava ali carregando a cruz para o Calvário. Então, assim, é uma cena maravilhosa. A gente fica até emocionada de lembrar, porque realmente são, assim, coisas fantásticas que só quem é mãe, né, que passa por essas
por esses momentos, de ver os filhos passando por umas turbulências, né, na vida, a gente tem aquele afã de ir ali e tirar daquele sofrimento, né? Então, eu vejo essa cena, ela é belíssima. Eu vou tentar captá-la, vou mandar para você distribuir para o pessoal, porque realmente é muito maravilhoso, e a gente vê o afã de uma mãe que ela, no íntimo, sabia por tudo aquilo que ela ia passar, né? Mas ela foi extremamente submissa e resignada com a vontade de Deus e não interferiu em nada. Mas você vê no diálogo que Humberto de Campos narra o quanto que aquelas duas mães, Isabel e Maria, tinham, assim, nos seus campos mentais, aquelas intuições daquilo que elas iriam vivenciar, né? E realmente, as Marias, né, as 3 Marias que a gente vê aqui no pertinho do Cruzeiro do Sul, são as 3 Marias que acompanharam Jesus durante toda a crucificação e na Via Sacra, que é Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Maria de Cleofás, né? As 3 acompanharam Jesus desde a sua prisão e a liberação de Pôncio Pilatos na troca com Barrabás, mas elas acompanharam até o final, né? E aí, quando a gente vê Jesus dizer para João, aí está a sua mãe, e para Maria, aí está o seu filho, todos nós somos filhos, né, desta mãe maravilhosa, inenarrável, extraordinária na sua resignação perante as promessas e aquilo que já estava na escritura pré-determinado, e ela não interferiu em nada, porque já era um espírito extremamente lúcido do seu trabalho perante a vida de Jesus, né? Então, realmente, a gente fica, assim, muito emocionado para ver toda essa vida, essa história do Cristo, né? Em qualquer momento da sua vida, é sempre muito fantástica. Olha, eu tenho certeza que as meninas estão doidas para botar o coração para fora, sabe? Abre o Então, vamos microfone, lá. fala com a Márcia, por favor, fiquem à vontade. Tudo bem? Está todo mundo caladinho? Muita gratidão pelo ensinamento. Muito bom. Muita gratidão. Em tempos de dificuldades que o planeta passa, né, gente? O quanto que é importante a gente vivenciar, né, Paulinho e amigas, esses momentos de uma história de alguém que veio ao planeta justamente para trazer todo esse ensinamento moral que as Sagradas Escrituras já nos trazem desde tempos imemoriais, né? Então, a gente vê que as revelações, a primeira revelação mosaica, a segunda revelação de Jesus e a terceira revelação, que é a doutrina espírita, o quanto que elas afunilam para uma verdade única, que é a verdade moral evangélica, né? Então, nesse momento em que o planeta passa por essa sacudida, né, da pandemia, o tanto que é importante a gente voltar os nossos olhos e a nossa mente para esses momentos tão singelos, né? Olha, Márcia, uma das coisas assim que me toca e que desperta em mim essa parte lógica e racional é o processo natural da evolução, da manifestação, da obediência à lei divina, da obediência a tudo que nos rege, sabe? Sim. No sentido seguinte, que você, quando a gente sai daquele período mágico, deixa para trás e volta com uma consciência mais desperta para as leis que nos regem, você percebe que até mesmo o Cristo, ele obedece, ele Sim. caminha segundo as leis.
não há magia, sabe? Você imaginar assim que um espírito numa envergadura, num espírito que já fez uma caminhada longa, longa de aprendizado, de sabedoria e de conquistas. Mesmo assim, ao mergulhar nessa atmosfera em que nós vivemos, ele obedece às leis daqui. Obedece à lei da infância, porque a gente não imagina isso. Claro que a obediência, a visão dele era diferente, mas ele obedece Sim, todo o processo do corpo, né? sim. De, como você citou, aprender a engatinhar, aprender a falar, né? Desenvolver, passar pelos períodos, né, claro que segundo o seu domínio espiritual, o corpo obedecia à sua mente também. Sim. Mas o processo evolutivo mostrando para nós que ele não é mágico, não foi criado puro. Não, isso que eu ia falar, Paulinho. Jesus, para ser um espírito puro e pensando na eternidade da criação divina, ele já passou por isso que nós estamos passando. Ele não Exato. chegou a ser um espírito puro assim, ó, É, nasceu puro. Não. Eu é, falo muitas vezes, as pessoas assustam. Gente, a gente está acostumado a pensar em Jesus como governador planetário, um espírito puro de alto grau. Mas esquecemos que para ele chegar nos mundos felizes, como espírito puro, ele passou por um prova e expiação, por um primitivo. Por isso que é eternidade, né? E uma outra coisa, Kardec nos traz na Revista Espírita, salvo engano, Paulinho, de 1865, ele vai falar que acima dos mundos felizes, que são os mundos crísticos, existem uma outra escala. eu Então, vi. presta atenção, gente. Olha para vocês verem como é que a coisa é. No planeta Terra, nós temos um Cristo. No nosso sistema, que governa o nosso planeta Terra. No nosso sistema solar, nós temos vários Cristos, cada um para um planeta. Nós temos um Cristo que rege todos os Cristos desse sistema solar. Aí nós temos um outro Cristo que rege um conjunto de galáxias. E temos outros Cristos que regem um conjunto de universos. E temos outros. Então, a coisa é assim exponencial. Kardec traz isso na Revista Espírita, dizendo para nós que, como co-criadores menores, um dia seremos um co-criador maior. É, Mas aquele que é maior hoje, ele já passou pelo que nós estamos passando hoje, né? Então, é uma questão da linha do tempo. As coisas não acontecem magicamente. Quem tem essa visão, Paulinho, não entendeu nada de doutrina espírita. Existe uma sequência lógica, né? E o pensamento divino é isso, é uma sequência lógica. Por isso que essa conquista de nós mesmos ela é fundamental para a gente poder começar a galgar degraus aqui ainda num planeta de expiações e provas, né? exato. Então, é o que você está falando, a gente esquece que Jesus passou por tudo isso, que ele obedeceu às leis do planeta, né? Enquanto criança, né? Teve uma vida normal, dentro da normalidade que nós entendemos, né? De Exato, aprender a andar, caminhar, exato, escrever, né? exato, exatamente. Olha, eu acredito que nós estamos muito tocados pelas suas palavras, pela ideia que você trouxe para nós, a luz que adentra no nosso coração, iluminando a nossa ignorância, aproximando os nossos sentimentos dessa luz maior. Eu gostaria muito que você trouxesse as suas palavras finais e fizesse a prece final para nós. Lembrando que sua mensagem para esse Natal, para esse Hum. momento, início de ano, então fique à vontade, tá bom? E depois você faz a prece para nós.
por favor. Faço. Eu tinha até separado, Paulinho, um texto do Por livro favor. Antologia Mediúnica do Natal, um texto de Emmanuel, né? É um texto curto, eu gostaria de ler para vocês. É desse livro aqui, meninas, né? Chama o capítulo 12, Prece diante da manjedoura. Emmanuel começa assim: Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados da nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciastes ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixastes a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo, fiéis a Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Emmanuel. Amém. Belíssimo texto. Beleza. Então, amigas e amigos que nos assistem, minhas palavras finais são de profunda gratidão por esta oportunidade. É como eu disse no início, toda vez que o Paulinho nos convida, a gente ri até aqui, porque é muito bom estar com vocês. É muito maravilhoso a gente poder confraternizar, em especial nesse momento do Natal. E principalmente que a gente possa ser tocado pelas luzes da manjedoura, como nos diz aqui o próprio Emmanuel, que a gente possa reafirmar a nossa fé, estudar cada vez mais, entender que a palavra de Jesus é para todos neste planeta, de A a W, independente da condição social, da condição econômica, da posição espiritual, é para todos nós. Que ele possa sempre ser para nós um referencial daquilo que é necessário que a gente aprenda, para que a gente possa colaborar com um mundo melhor, mais fraterno, mais irmão. Falar de espiritismo no Brasil é a coisa mais simples, porque aqui tem um centro espírita a cada esquina. Mas o trabalho que vocês fazem, espalhados nesse mundo de meu Deus, e especialmente aí no Pacífico, esse grupo que acaba atingindo uma comunidade de espíritos encarnados e desencarnados, trazendo o consolo, o conforto, as luzes do conhecimento, mas principalmente as luzes do Evangelho. A gente se sente muito tocado do lado de cá, porque ser espírita no Brasil é simples, mas ser espírita onde vocês estão, talvez não seja simples. Que vocês, como grupo, possam se unir, se fortalecer, um apoiar no outro, estudar, porque doutrina espírita a gente lê, mas a gente precisa estudar, porque é o que a gente estuda, é o que a gente grava na mente e é aquilo que a gente carrega ao longo das vidas sucessivas. Lá na frente, quando a gente tocar novamente nesse assunto, a gente vai se sentir com uma inspiração de que parece que eu já escutei aquilo antes.
Então, isso que é o importante, é isso que fortalece o grupo. Gratidão, amigos, pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. E sempre que o Paulinho chamar, a gente vai estar por aqui. Beijo grande no coração de cada um de vocês e muito obrigada. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, viu? Deus te abençoa. Um grande abraço para você, para sua família, para o Orismar. Feliz Natal para você. Um ano novo de muitos desafios promissores. Sabe? Com a graça de Obrigado, Deus. Márcia. Deus te abençoe. Gratidão, amigos.